Imagine descobrir que tudo o que você achava que sabia sobre suas bênçãos e conquistas na vida estava completamente errado. Que a base da sua autoimagem, da sua fé e até mesmo da sua relação com o divino foi construída sobre um engano sutil, porém devastador. Por décadas, talvez por toda a sua vida, você pode ter sido levado a acreditar que certas coisas acontecem por um motivo muito específico, um motivo que, no fundo, alimenta a sua vaidade. Mas e se a verdade fosse infinitamente mais profunda e, ao mesmo tempo, mais libertadora? E se o universo, ou a própria mão de Deus, opera de uma maneira que desafia nossa lógica mais enraizada sobre merecimento? Por trás das páginas de um dos livros mais antigos da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 9, existe uma revelação que desmantela essa ilusão. Um alerta dado há milênios, mas que ressoa com uma força perturbadora nos nossos dias. Um segredo que muitos cristãos, muitos buscadores espirituais simplesmente ignoram, preferindo a confortável narrativa do "eu mereço", em vez da difícil, mas redentora verdade. Este capítulo não é apenas um registro histórico de uma antiga civilização. É um espelho implacável para nossa própria alma, expondo a armadilha mais perigosa que podemos construir para nós mesmos, a armadilha do merecimento. Você está prestes a desvendar essa verdade. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a graça, a justiça e o poder divino. Você vai descobrir o que realmente está por trás das conquistas, sejam elas grandes ou pequenas, e como essa compreensão pode revolucionar sua fé e sua vida. Antes de mergulharmos fundo nessa verdade transformadora que reside em Deuteronômio 9, eu preciso te pedir um favor. Se o canal Entenda a Palavra tem sido uma fonte de luz, de conhecimento e de conexão para você, se os vídeos que produzimos têm te ajudado a enxergar as Escrituras de uma forma mais clara, mais profunda, então não guarde isso só para você. A sua participação é vital para que essa mensagem alcance ainda mais corações. Deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para pessoas que, assim como você, buscam por essa compreensão. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com um amigo, um familiar, alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade libertadora sobre o engano do merecimento. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se você ainda não está inscrito no canal Entenda a Palavra, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações e garantir que você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. Imagine perder uma revelação crucial que poderia mudar sua perspectiva sobre a vida ou sua fé. Não corra esse risco. Faça parte de um movimento que busca desvendar as camadas mais profundas das Escrituras, que busca entender a palavra para aplicar em um mundo complexo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, vamos desvendar o mistério de Deuteronômio 9 e a perigosa ilusão do merecimento. Imagine a cena: o vasto deserto, o sol inclemente sobre milhões de pessoas. À frente, uma terra prometida, Canaã, um lugar que literalmente manava leite e mel. O fim de uma jornada de 40 anos. E ali, de pé, antes que o povo de Israel atravessasse o rio Jordão para tomar posse dessa terra abençoada, Moisés, o grande líder, levanta sua voz. Ele não está apenas dando instruções finais. Ele está entregando um sermão poderoso, um ultimato espiritual que ecoaria pelos séculos. E é nesse sermão que encontramos o coração de Deuteronômio 9, um capítulo que, à primeira vista, pode parecer apenas um reconto histórico, mas que esconde uma verdade explosiva sobre a nossa natureza e a natureza de Deus. Moisés sabia algo que o povo parecia esquecer constantemente. Ele sabia que, ao entrarem em Canaã, com todas as suas vitórias, com todas as cidades fortificadas que cairiam diante deles, uma ideia perigosa começaria a brotar em seus corações. Uma ideia que infectaria não apenas aquele povo antigo, mas incontáveis gerações, até os nossos dias. A ideia do "eu mereço". Ele previu com uma clareza quase dolorosa que Israel olharia para suas conquistas e diria: "Ah, Deus nos deu esta terra por causa da nossa retidão, por causa da nossa justiça." Eles esqueceriam o deserto, a fome, a sede, a constante murmuração, a rebelião. Eles transformariam a graça em um prêmio e a sua própria falibilidade em mérito. Mas Moisés, com a autoridade divina, desmascara essa presunção antes mesmo que ela se instale.
Em Deuteronômio 9, versículo 4, ele diz com uma contundência que corta o ar: Quando o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações o Senhor as lança fora de diante de ti. E ele não para por aí. Repete no versículo 5: Não é por tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Perceba a repetição, a ênfase. Moisés está martelando essa verdade na cabeça de um povo teimoso. Não é por vocês, não é por vocês, não é por vocês. Essa é uma das curiosidades mais impactantes de Deuteronômio, a repetição insistente de uma verdade impopular. Moisés não está tentando ser gentil, ele está sendo cirúrgico. Ele está tentando arrancar, pela raiz, essa erva daninha do coração humano que nos faz acreditar que somos os autores da nossa própria sorte, os merecedores de nossas bênçãos. Ele sabia que o povo estava prestes a receber algo grandioso, algo que mudaria o curso da história, e a tentação de acreditar a si mesmos essa vitória seria esmagadora. Ele sabia que a teimosia de Israel não era uma característica isolada, mas um reflexo da condição humana caída. E aqui está a conexão com os nossos dias. Quantas vezes olhamos para as nossas conquistas, um bom emprego, uma família unida, saúde, prosperidade material, e lá no fundo pensamos: eu trabalhei duro para isso, eu fui fiel, eu mereço essa bênção. É uma tentação quase irresistível, não é? A sociedade nos ensina a valorizar o mérito, o esforço pessoal, a corrida de ratos por excelência e recompensa. E é claro que esforço e dedicação são importantes, mas Deuteronômio 9 nos lembra que, quando se trata das grandes bênçãos da vida, e especialmente das bênçãos que vêm de uma dimensão superior, a lógica do merecimento pode ser um véu que nos cega para a verdadeira fonte de tudo. A aplicação pessoal disso é profunda. Este capítulo nos convida a um autoexame honesto. Quando foi a última vez que você atribuiu uma vitória pessoal, um livramento, uma porta aberta, exclusivamente ao seu próprio esforço, à sua inteligência, à sua boa conduta? Moisés nos confronta diretamente. A humildade não é apenas uma virtude bonita, é a chave para compreender a operação divina no mundo. A confrontação de Moisés com a arrogância do povo não é um momento de repreensão, mas um convite à libertação. Libertação da pressão de ter que ser bom o suficiente para merecer algo de Deus. Ele sabia que essa mentalidade de merecimento levaria à soberba, à inveja e, eventualmente, ao afastamento de Deus. Se eu mereço algo por minha retidão, então eu sou a fonte da minha própria bênção, e Deus se torna apenas um provedor que responde aos meus créditos. Mas o que Moisés está revelando é uma realidade completamente diferente. A Terra Prometida não era um prêmio pela performance de Israel, mas um cumprimento de um propósito maior, um propósito que se desenrolava muito antes daquele povo sequer existir. E isso nos leva a uma pergunta intrigante, um loop de curiosidade que nos puxa ainda mais para dentro dessa narrativa. Se Israel não merecia essa terra por sua retidão, se eles não tinham nenhum crédito acumulado, o que exatamente eles fizeram, então, para estarem nessa posição de receber uma terra tão rica? A resposta que Moisés dá é chocante. É uma resposta que desmorona completamente a ideia de que alguma vez fomos ou seremos dignos por nossos próprios feitos. E essa é a verdade que vamos desvendar agora. Se a conquista de Canaã não era por causa da retidão de Israel, então qual era a verdadeira razão? Moisés, em sua didática implacável, não nos deixa no escuro. Ele revela em Deuteronômio 9, versículo 4, e de forma ainda mais explícita no versículo 5, que a verdadeira motivação para a expulsão das nações de Canaã e a entrega da terra a Israel tinha duas facetas principais. A primeira, pela impiedade destas nações, o Senhor as lança fora de diante de ti. A segunda, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Vamos destrinchar cada uma dessas razões, pois elas são cruciais para entender não apenas o passado, mas também a forma como Deus opera hoje. Primeiro, a impiedade das nações cananeias. É fácil olhar para o Antigo Testamento e achar que Deus é um déspota que simplesmente escolhe um povo e aniquila outro sem razão. Mas a Bíblia é clara ao apresentar Deus como um juiz justo. A impiedade das nações cananeias não era uma pequena falha moral, era uma depravação profunda e sistêmica. Estamos falando de práticas abomináveis que incluíam sacrifícios de crianças aos seus deuses, prostituição cultual generalizada, idolatria extrema com adoração a Baal e Astarote e uma série de outras práticas que desumanizavam completamente a sociedade e desafiavam a ordem moral estabelecida pelo Criador. Imagine o horror: pais oferecendo seus filhos em chamas a ídolos de pedra ou metal. Templos onde a imoralidade era parte integrante do culto. A terra estava literalmente contaminada por essas abominações. A paciência divina não é infinita diante da maldade persistente. Ao longo da história bíblica, vemos Deus dando tempo para o arrependimento, mas chega um ponto em que o cálice da iniquidade transborda, e o julgamento então torna-se uma necessidade para preservar a justiça e o próprio propósito da criação. Deus não estava agindo arbitrariamente. Ele estava executando um juízo que havia sido adiado por séculos, dando tempo para as nações cananeias se arrependerem. Uma curiosidade bíblica interessante aqui é que mesmo antes da aliança com Israel no Sinai, Deus já havia prometido a Abraão que seus descendentes herdariam a terra. Mas ele também disse em Gênesis 15:16 que isso não aconteceria imediatamente, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Isso significa que Deus esperou cerca de 400 anos de paciência, observando as nações cananeias se afundarem cada vez mais em sua depravação, até que não houvesse mais esperança de redenção para aquela cultura específica. Quando Israel entrou, eles não eram os agressores injustificados, eram os instrumentos de um juízo divino justo e demorado. A segunda razão era a fidelidade de Deus ao seu pacto. Moisés lembra ao povo que a posse da terra era para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Séculos antes, Deus havia feito uma promessa incondicional a Abraão, uma promessa que não dependia da performance de Abraão ou de seus descendentes, mas da própria fidelidade de Deus. Ele jurou dar-lhes a terra, e Deus, sendo fiel à sua palavra, não voltaria atrás. É importante notar que essa promessa foi feita antes da lei ser dada no Sinai. A graça precedeu a lei. O pacto de Deus é baseado em seu caráter, não no merecimento humano. A conexão com os dias atuais é poderosa. Quantas vezes nós, em nossa limitada visão, falhamos em perceber que Deus está agindo não por nossa causa, mas por seus próprios propósitos e princípios. Quando a justiça de Deus se manifesta, seja em nossa vida pessoal ou no mundo, muitas vezes não é porque nós merecemos, mas porque Ele é justo. Ele opera em um plano muito maior do que o nosso pequeno universo particular. Ele cumpre suas promessas e Ele executa seu juízo. E não cabe a nós questionar sua soberania ou tentar encaixá-la em nossa estreita definição de merecimento. A aplicação pessoal nos desafia a parar de nos comparar uns aos outros ou a medir as bênçãos de Deus em nossas vidas com base em quem merece mais. Se você tem saúde, um lar, sustento, paz, isso não é porque você é mais merecedor do que seu vizinho que luta. É porque a graça e a fidelidade de Deus são imensuráveis. É porque a justiça de Deus, em sua sabedoria infinita, opera de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender em tempo real. E quando passamos por dificuldades, não significa que não merecemos as bênçãos. Significa que estamos em meio a um processo maior, que a fidelidade de Deus ainda está em operação, mesmo que não a vejamos claramente no momento. O mini-clímax aqui é a revelação de que a profundidade da maldade cananeia era tal que demandava uma intervenção divina, e essa intervenção não tinha nada a ver com o merecimento de Israel. Essa perspectiva nos liberta da culpa e da presunção. Liberta-nos da culpa quando não vemos as bênçãos que pensávamos que deveríamos ter, e liberta-nos da presunção quando as recebemos. Tudo é graça, tudo é soberania, tudo é fidelidade de um Deus que age por quem Ele é, não por quem nós somos. Mas essa verdade ainda não está completa,
Pois se Israel não conquistou a terra por sua retidão, e se a razão era a impiedade dos outros e a fidelidade de Deus, o que então eles fizeram nesse ínterim? A história dos 40 anos no deserto é um testemunho gritante da natureza humana. E Moisés não hesita em trazer à tona os detalhes mais embaraçosos. Há um choque, um momento de profunda revelação que ainda nos aguarda, revelando o que Israel realmente fez para quase perder tudo. E essa é a verdade que desmascara de vez qualquer ideia de merecimento. Se Israel não estava conquistando Canaã por sua retidão, e se a razão era a impiedade das nações e a fidelidade de Deus às suas promessas, então qual era o verdadeiro histórico de Israel? Moisés não se esquiva dessa pergunta. Pelo contrário, ele ataca a ilusão do merecimento com uma avalanche de fatos incontestáveis. Em Deuteronômio 9, versículo 6, ele lança a bomba. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para a possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. E o que se segue é um dos mais brutais e honestos recados da Bíblia sobre a natureza humana. Moisés começa a recordar os eventos mais vergonhosos da história de Israel no deserto, desde o momento em que saíram do Egito até aquele dia, às portas de Canaã. Versículo 7. Lembra-te, e não te esqueças, de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. A palavra rebeldes é repetida, como um eco ensurdecedor. Não foram apenas incidentes isolados, foi um padrão de rebelião, uma constante provocação ao amor e à paciência de Deus. O exemplo mais gritante, o mini-clímax dessa sessão, é o episódio do bezerro de ouro. Moisés estava no Monte Sinai, no alto da montanha, recebendo as tábuas da lei diretamente de Deus. Um momento sagrado, a própria fundação da aliança. E o que o povo estava fazendo lá embaixo? Enquanto Deus escrevia seus mandamentos com seu próprio dedo, Israel, impaciente, com medo da demora de Moisés, pressionou a Arão a construir um ídolo, um bezerro de ouro. Eles se prostraram diante dele, ofereceram sacrifícios e proclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. A ironia, a blasfêmia, a ingratidão são chocantes. Moisés relata em Deuteronômio 9, versículos 12 a 16, a fúria de Deus. Levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito se tem corrompido. Depressa se desviaram do caminho que lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Deus estava pronto para consumir aquele povo. Imagine a tensão dramática. Moisés, com as tábuas da lei nas mãos, descendo o monte e encontrando o caos e a idolatria. Ele quebrou as tábuas, um ato simbólico da aliança quebrada pelo povo. Pulverizou o bezerro, misturou-o com água e fez o povo beber. Uma humilhação pública e um juízo imediato. Mas o bezerro de ouro não foi um incidente isolado. Moisés lembra outras rebeliões. Taberá, onde o fogo do Senhor consumiu as extremidades do acampamento. Massá, onde provocaram a Deus por falta de água. Quibrote Ratavá, onde murmuraram por carne e foram punidos com uma praga. Detalhes específicos como esses, as datas e locais de suas falhas, são inseridos para não deixar dúvidas. A história de Israel não era de retidão, mas de constante desobediência. Números 11, por exemplo, registra a morte de milhares após a queixa por carne em Quibrote Ratavá. O livro de Números está cheio desses relatos, uma crônica de murmuração, rebelião e consequência. Aqui a técnica do contraste emocional é gritante. De um lado, a paciência e a fidelidade inabalável de Deus. Do outro, a impaciência, a incredulidade e a teimosia crônica do povo. Eles viram os milagres no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e ainda assim continuaram a duvidar, a reclamar, a se rebelar. A cada provação, a cada dificuldade, a primeira reação era a murmuração e a desconfiança em Deus. Uma das curiosidades mais tocantes é a intercessão de Moisés. Em Deuteronômio 9, versículos 18 e 19, Moisés relata como ele se prostrou diante do Senhor por 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, implorando pela vida do povo. Ele menciona o medo da ira de Deus, temendo que Deus os destruísse completamente. Essa não foi uma intercessão casual.
Foi uma agonia profunda, um homem disposto a morrer pelo seu povo, um protótipo do grande intercessor que viria. A sua oração fez a diferença. A sua intercessão desviou a ira divina, não por causa do mérito de Israel, mas por causa da misericórdia de Deus e da súplica de Moisés. A conexão com a nossa vida é inegável. Quantas vezes, mesmo depois de vermos a mão de Deus em nossa vida, em livramentos, em provisões, em milagres, nós caímos na mesma armadilha da incredulidade e da murmuração. Nossas próprias rebeliões podem não ser um bezerro de ouro literal, mas podem ser a idolatria do dinheiro, do status, do prazer, do controle. A teimosia em seguir nossos próprios caminhos, mesmo quando sabemos o que é certo. A aplicação pessoal nos força a reconhecer nossa própria falibilidade. Ninguém está imune à dura cerviz. A graça de Deus, então, brilha ainda mais intensamente, pois não somos salvos ou abençoados por sermos perfeitos, mas apesar de nossas imperfeições. A importância da intercessão, tanto a de Moisés por Israel quanto a de Cristo por nós, se torna evidente. Nós dependemos de uma intercessão que vai além de nossos méritos. O mini-clímax aqui é a quase destruição de Israel e a intercessão desesperada de Moisés. Deus estava pronto para aniquilá-los e levantar uma nação mais justa de Moisés, mas não o fez. Por quê? Porque Deus continuou com um povo tão falho, tão rebelde, tão constantemente desmerecedor de sua benevolência. Essa é a questão que nos atormenta e que Moisés está prestes a desvendar. Há uma razão que desmorona completamente qualquer ideia de merecimento e nos eleva a uma compreensão mais sublime do caráter de Deus. E essa é a verdade que está no cerne da mensagem de Deuteronômio 9 e que impactará sua fé para sempre. Chegamos ao cerne da questão, a revelação mais impactante de Deuteronômio 9, aquela que destrói de vez a ilusão do merecimento e nos eleva a uma compreensão mais sublime da natureza divina. Se Israel não era merecedor e se Deus estava pronto para destruí-los por sua constante rebelião, por que ele não o fez? Por que ele continuou com eles, os guiou, os sustentou e finalmente os entregou à terra prometida? A resposta não está em Israel, mas em Deus. Moisés nos conduz à verdade central. Deus age por seu caráter, por suas promessas, por sua própria fidelidade, não pela nossa performance ou mérito. A aliança com Abraão, Isaque e Jacó não era condicional à obediência perfeita de seus descendentes, mas baseada na soberania e no juramento de Deus. Em Deuteronômio 9, versículo 27, Moisés apela a Deus lembrando: "Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado." Ele não pede a Deus que olhe para a bondade de Israel, mas para a sua própria promessa, para a sua própria reputação. A maior bênção de todas, a própria presença de Deus, não é algo que podemos ganhar ou perder com base em nossos próprios esforços. É um presente, é graça. O engano em Deuteronômio 9 é o perigo de crediarmos a nós mesmos a obra de Deus. É o que acontece quando nossa mente condicionada pelo mundo da meritocracia tenta impor essa mesma lógica ao relacionamento com o Criador. Eu sou abençoado porque eu sou fiel. Eu consegui isso porque eu orei o suficiente. Eu mereço essa promoção porque sou um bom cristão. É uma armadilha sutil de autojustiça que rouba a glória de Deus e nos aprisiona em um ciclo de performance e culpa. Como isso se manifesta hoje? Basta observar a forma como muitos falam de suas conquistas. Deus me abençoou porque eu fiz a minha parte. Não há nada de errado em fazer a nossa parte, em trabalhar duro, em ser fiel. Mas a verdade libertadora é que Deus nos abençoa primordialmente por sua bondade, por sua graça e para cumprir seus propósitos, não como um pagamento pelo nosso bom comportamento. Se fosse assim, quem de nós realmente mereceria algo além da condenação, considerando nossas falhas e imperfeições? Pense nisso por um momento. Você já pensou que merecia algo de Deus? Qual a diferença entre receber uma bênção como um dom gratuito e recebê-la como algo que você ganhou ou pelo qual você pagou? A diferença é gigantesca. Uma leva à gratidão transbordante e à humildade. A outra, à soberba, à comparação e, em última instância, à desilusão, quando as recompensas não vêm como esperado. A graça não é um sistema de barganha.
A graça é um rio que flui independentemente de nossos méritos. Detalhes específicos da misericórdia de Deus são abundantes em toda a Escritura, como em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebe? Não somos consumidos não porque somos bons, mas porque as misericórdias dele não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, não porque acordamos merecedores, mas porque ele é fiel. Essa verdade nos humaniza e nos conecta. Somos todos, em nossa essência, como Israel, um povo de dura cerviz, propenso à falha, à incredulidade, à autojustiça. Mas somos também o objeto da graça incondicional de um Deus que cumpre suas promessas e ama apesar de nossas imperfeições. A humanização aqui vem ao reconhecermos que a luta contra a vaidade e a autojustiça é uma batalha universal. Quem nunca, em um momento de orgulho, pensou que era melhor ou mais merecedor do que outro? A aplicação pessoal dessa verdade é desmantelar a meritocracia espiritual, parar de tentar ganhar o amor de Deus, merecer sua bênção ou comprar sua atenção. Começar a viver não na base do que podemos fazer para Ele, mas no reconhecimento profundo do que Ele já fez por nós. A verdadeira humildade e gratidão não vem de se esforçar para ser digno, mas de aceitar que na nossa indignidade fomos amados e agraciados. O mini-clímax dessa compreensão é a libertação. Não somos merecedores, mas somos infinitamente amados. Essa é a verdade que transcende Deuteronômio 9 e ecoa em todo o Evangelho. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Ele é e o que Ele fez. A maior bênção não é a terra, o dinheiro, a saúde ou o sucesso, mas a própria presença e o relacionamento com o Deus que nos escolheu, não por nossa perfeição, mas por sua graça. A ilusão do merecimento nos aprisiona. A verdade da graça nos liberta para uma vida de verdadeira adoração e serviço. Se não é sobre o que nós fazemos, então qual é o verdadeiro caminho para receber as bênçãos de Deus? A resposta não é um manual de instruções, mas uma mudança de coração, uma entrega. E essa entrega é o que nos permite viver em uma dimensão totalmente nova de fé e propósito. O engano em Deuteronômio 9 é, na verdade, um dos enganos mais perigosos que a fé humana pode cometer. A ideia de que nossas bênçãos são um resultado direto de nossos méritos, de nossa boa conduta, de nossa justiça. Vimos que Moisés desmantelou essa ilusão com uma clareza brutal, lembrando a Israel que a terra prometida não foi dada por sua retidão, mas pela impiedade das nações cananeias e pela inabalável fidelidade de Deus às suas promessas. Mais ainda, ele fez o povo confrontar sua própria história de constante rebelião e murmuração, um testemunho gritante de sua dura cerviz. A verdade é que Deuteronômio 9 não é um sermão de condenação, mas de libertação. Libertação da exaustiva e impossível tarefa de tentar ser merecedor do favor divino. É um convite para abandonarmos a armadilha da autojustiça e abraçarmos a plenitude da graça. Ele nos lembra que tudo o que temos de bom, tudo o que somos e tudo o que esperamos, em última instância, provém da benevolência e da fidelidade de um Deus que age por quem Ele é e não por quem nós somos ou o que fazemos. Esta compreensão não nos isenta de buscar a retidão, de praticar o bem ou de obedecer aos mandamentos. Pelo contrário, quando entendemos que a graça precede e sustenta tudo, nossa obediência se torna uma resposta de amor e gratidão, não um meio de barganha ou de acumular créditos. Vivemos não para merecer mais, mas para celebrar o que já nos foi dado livremente. O verdadeiro descanso e a verdadeira paz vêm quando abandonamos a ilusão de que controlamos nossa própria bênção através do mérito. Deixe essa verdade penetrar em seu coração. Reflita sobre suas próprias conquistas, seus livramentos, suas alegrias. Você as atribuiu a si mesmo, ou você as reconheceu como manifestações da soberana e inexplicável graça de Deus? Que Deuteronômio 9 seja um lembrete constante de que o amor de Deus não é um prêmio para os justos, mas um presente para os indignos. E nessa indignidade reconhecida reside a verdadeira capacidade de receber e viver na plenitude de suas bênçãos. O que significa viver uma vida não de merecimento, mas de gratidão transbordante. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou profundamente com você.
é porque você busca mais do que a superficialidade, mais do que a ilusão. Você busca a verdade que liberta. E é exatamente isso que o canal Entenda a Palavra se propõe a oferecer. Uma jornada de aprofundamento na sabedoria das Escrituras. Não pare sua jornada de descobertas aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde vamos explorar como essa verdade impacta diretamente a forma como oramos e pedimos a Deus. Como nossa perspectiva sobre o merecimento transforma nossas súplicas e nossa conexão com o divino. Assista e continue a desvendar os segredos da palavra.